Oi, no people, tudo bom? Hoje a gente vai gravar um vídeo sobre segundo reinado, mas com uma abordagem um pouco diferente aí, exaltando a iconografia produzida no século XIX, especialmente em revistas, como a Revista Ilustrada, e com o chargista e cartunista Ângelo Agostini, um italiano radicado aí no Brasil e que utilizou aí da caricatura, da sátira política, para exaltar os seus pensamentos da época, especialmente aí sobre o abolicionismo e também críticas ao governo, à monarquia e aí já levantando a bandeira da república, né, dos ideais republicanos. E a gente vai ter mais ou menos há 150, 170 anos atrás, um movimento de chargistas que acabam aí lançando nos folhetins da época muitos ideais aí, especialmente de contrariedade a esse governo do Dom Pedro II, né? Você precisa entender o contexto político, social e econômico lá do século XIX, do segundo reinado, para você acabar entendendo a charge, senão você perde os aspectos principais da charge e inclusive você pode interpretar essa charge de forma equivocada. Então vem comigo. O governo aí do segundo reinado tinha certa tolerância aí com a produção dessas sátiras políticas. Inclusive, o Dom Pedro II, ele acabava liberando essas sátiras políticas, inclusive que colocavam ele mesmo de uma forma engraçada, humorística, porque várias pessoas gostavam de consumir esse tipo de informação. Claro que algumas obras foram barradas aí pela mão do imperador, que nós sabemos, né, que é o quarto poder, que é o poder moderador, que acabava aí censurando, sim. Mas essa censura, ela não era de forma pragmática, ela não existia aí de forma institucionalizada. Existia, sim, uma certa liberdade de imprensa e Ângelo Agostini, em especial, aproveitou este movimento para lançar as suas ideias. Bom, então o que a gente tem de produção de material de charges e cartoons nessa época? Bom, a gente tem a negação da monarquia, a gente tem ideias abolicionistas, ideias republicanas, mostrava aí a questão da morosidade desse Estado monárquico, também principalmente os conflitos entre os principais partidos políticos, ou a falta desses conflitos, né, porque nada mais parecido do que o Partido Conservador e Liberal em alguns aspectos aí da história do Segundo Reinado, e também exaltando aí ideais de republicanismo, mas focando principalmente na abolição e satirizando a figura pessoal do Dom Pedro II e todo o seu suposto desinteresse aí, cansaço, fadiga mesmo em reinar esses 60 anos, né, não foi pouco, 60 anos no poder. A campanha abolicionista no final do século XIX, ela ganha muita força e isso repercute também nos folhetins e cartoons que a gente vai trabalhar. Agora vai ser o cerne aí do vídeo, que vai ser a análise das obras, de algumas obras. Eu escolhi aí um pouco mais de 5 obras do Ângelo Agostini na sua revista ilustrada. A primeira charge que a gente vai analisar se chama aí Bazar Eleitoral. Então nessa banquinha de votos, a gente vai ter aí a venda de cédulas eleitorais, que são os votos, né? A gente vai ter revólver, vai ter porrete, vai ter rifle, então a gente vai ter toda uma violência eleitoral criticada aí pelo Ângelo Agostini. E a gente vai ter aí que desse bazar eleitoral não se fia, ou seja, não se confia, não tem crédito também. Então as armas à venda nessa charge mostram essa violência das eleições aí dessa época, né? Então o processo eleitoral ele não é confiável e ele é violento, então vai ter falsificação de votos, vai ter também aí violência contra os próprios eleitores, sendo que quem podia votar na época eram poucas pessoas, além de ser somente homens, eram pessoas que comprovavam a renda, né? Então essa Constituição de 1824, que era a Constituição que ainda estava valendo, as eleições eram indiretas e esse voto era censitário e basicamente masculino. Então a gente vai ter diversos preços, vários destinatários nesse bazar eleitoral, inclusive para os votos em branco. Então aí demonstrando aí que a cidadania eleitoral no Brasil sempre teve problemas, né? E relacionados aí à questão do voto.
A segunda charge que a gente vai analisar se chama carrossel partidário. E a gente tem basicamente Dom Pedro II com dois carrosséis, né? Um sendo o Partido Conservador e um sendo o Partido Liberal. Os partidos políticos, eles se revezam no poder, então a gente tem que lembrar tanto aí do revezamento que o Dom Pedro II faz com esses partidos e que ele se utiliza sim do poder moderador para conseguir fazer com que esses partidos se revezem, sempre sob sua tutela, né? Ele acabando aí por ditar os rumos do Brasil, digamos assim, né? Através do parlamentarismo, mas às avessas, onde ele acabava sendo aí o chefe de Estado, o primeiro-ministro. Então, essa diplomacia imperial que vai reger este carrossel dos partidos políticos é uma diplomacia aí espertalhona, muito maliciosa, lembrando sempre aí do poder moderador e que os partidos, de fato, não divergiam muito. O Partido Conservador, o que ele diferia, né, do Partido Liberal? Especialmente a questão da defesa da unificação do Estado centralizado, da pouca autonomia às províncias, né? Questões que o Partido Liberal era contrário. A terceira charge que a gente vai analisar, ela se chama Congresso Internacional. O Brasil ele foi convidado para diversos congressos e o Dom Pedro II adorava viajar e encontrar novidades, discutir com pessoas diferentes, questões aí de inovações científicas. Bom, Dom Pedro II, apesar de ter esse interesse em participar das principais feiras internacionais do século XIX, ele mostrava uma incongruência, uma incoerência, né? Eu vou ler o que está escrito embaixo da charge. O porteiro diz para o Dom Pedro II: queira perdoar, mas com aquele negrinho não pode entrar. Esse negrinho, né, é uma fala da época em referência aí à escravidão brasileira. O Dom Pedro II fala: mas é que eu não posso separar-me dele. É ele quem me veste, quem me dá de comer, quem me serve de todo, afinal. E o porteiro fala: é que, enfim, em atenção às ilustres qualidades pessoais de tão sábio soberano, creio que as nações civilizadas não duvidarão em admiti-lo. Então mostra aí essa incoerência do Dom Pedro II, que tem aí diversas qualidades reais, né, da realeza, da corte, enfim, falava diversas línguas, tinha interesses científicos, tinha interesses no darwinismo, no Egito Antigo, porém trazia aí essa mácula da escravidão que ele, inclusive, durante o seu reinado, acreditava que o Brasil não estava preparado aí para uma total abolição da escravatura. A quarta charge, ela mostra aí a república, né? A república, historicamente, ela é sempre representada por uma mulher, né? Uma mulher muito aos moldes greco-romanos, né? Então essa mulher, ela está caminhando, né? A gente vê ela puxando à frente, né? Muito soberana, e atrás a gente vê uma cerca mostrando aí a propriedade privada da terra, né? Mas enfim, essa mulher, essa soberana, essa república está puxando uma fila e a gente vê diversas pessoas que estão atrás dessa fila, né? Um movimento muito grande pela abolição, mas com aí um ressarcimento a esses latifundiários. Então a gente tem que lembrar que a questão escravocrata no Brasil, a questão abolicionista, ela pressionou muito esses latifundiários, né? Chegou um momento que ficou insustentável você defender a mão de obra escrava no Brasil. E esses latifundiários, eles não queriam ser totalmente esquecidos aí pelo Dom Pedro II. Ele até pensou, não, beleza, alguns latifundiários falavam assim, não, beleza, abole a escravidão, mas é a minha mercadoria. Essa mercadoria não vai mais existir na minha posse. Então eu vou ter que ser ressarcido. Então, com ressarcimento. Então, vários abolicionistas, eles acreditavam que não deveria ser algo da república ressarcir latifundiários, né? A próxima charge, ela mostra aí um latifundiário com um relho, né? E esse relho acabando aí por machucar, ele está em cima de um
escravo, percebe-se que esse escravo tem cabelos brancos, ou seja, ele não é novo, ele é um sexagenário, ou seja, acima de 60 anos, mas ele tá com os grilhões, né? Ele está em estado de escravizado. Então a gente vê várias pessoas embaixo, a gente percebe novamente a mulher representa a república representada como uma mulher, né? E a gente vê o indígena como representante da pureza do Brasil, né? E dos ideais mais genuínos do Brasil. A gente tem ali uma figura do Dom Pedro I, independência ou morte, né? Então, essa nova estátua do Brasil, que mostra o escravocrata se aproveitando, né? Tratando, animalizando esse africano que está em condição de escravidão, ele mostra uma questão brasileira de que não houve uma tentativa de abolir a escravidão de forma imediata, e sim aos poucos, né, sem causar dolo a esse proprietário de escravos, né. Então a gente vai ter a lei do sexagenário, que ela é muito criticada, inclusive pela próxima charge, que vai ser um escravocrata também retirando da vala um escravo que percebe que tem o cabelo branco, ou seja, ele também é sexagenário. Pô, a previsão, a expectativa de idade lá no segundo reinado, ainda mais de pessoas que eram escravizadas, a depender aí se eram questões, se moravam no meio rural, a expectativa era muito pequena. Então, esse sexagenário, se chegasse a 60 anos, né, essa pessoa que foi escravizada, ela viveria do que após a sua liberdade, né? A gente vê uma pessoa que está sendo escravizada, né, os grilhões, sendo disputada aí pelo Partido Conservador e pelo Partido Liberal. Percebe-se aqui uma diferença já entre esses dois partidos. A gente tem o Partido Conservador sendo retratado com vestimentas mais agrárias, ou seja, sendo retratado como representante da elite agrária latifundiária brasileira, e a gente vai ter ali o Partido Liberal sendo representado aí por pessoas mais do comércio, mais da vida urbana, né? Que inclusive estão começando a levantar a bandeira abolicionista, né? Que foi aí preconizada, 10 republicanas que vão começar a ditar os rumos do debate político no Brasil. Note que a expressão da pessoa que está em disputa, dessa pessoa escravizada que está sendo disputada pelos dois partidos, é uma expressão de medo, uma expressão de passividade. Cabe ressaltar aqui um aspecto muito importante, né? Essa pessoa que foi escravizada, ela não aceitou a escravidão como condição natural da sua vida. É muito difícil você conseguir sustentar o discurso de que houve 350 anos de escravidão, sendo que essa pessoa que foi escravizada, ela recebeu de forma passiva essa escravidão e ela naturalizou, ela não estranhou essa escravidão. Então é impossível sustentar esse discurso. Então essa visão muito passiva desse escravo, na verdade tem que ser criticada. Vamos pensar, né? Quantos quilombos, quantas resistências, quantas fugas, quantas pequenas resistências do cotidiano, essas brechas de atuação que essas pessoas em condição de escravidão tiveram, né? Então a gente olhar para o passado e perceber que esse escravizado também foi protagonista da sua própria liberdade. Claro que com pouca, talvez, voz política, dadas as condições do contexto, mas entender que não foi somente aí uma atuação das elites intelectuais, de intelectuais republicanos, e sim uma demonstração da insatisfação dessas próprias pessoas escravizadas ao longo de 350 anos do Brasil. Para finalizar, duas charges. Uma é o Dom Pedro II lendo as notícias do país, completamente fadigado e dormindo. Uma crítica do Ângelo Agostini que fala que o Dom Pedro II, ao se informar sobre o Brasil, demonstra aí a sua completa indiferença às questões brasileiras, demonstrando o cansaço aí do Dom Pedro II.
E a última charge que mostra aí o fim dos dias aí do Dom Pedro II, que é ele caindo do seu trono, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trabalhar o início da imprensa no Brasil, que começa lá em 1808 com a vinda do Brasil, da corte portuguesa para o Brasil, até porque antes existia uma proibição, né, de existir imprensa no Brasil. O que existia era sempre clandestino, mas a imprensa, de fato, começa a existir aí somente no século XIX, se consolidando no final do século XIX. Então a gente tem aí as obras e charges e cartunistas da época retratando um pouco essa efervescência ideológica do final do século XIX. Então é isso, um beijo, pimpolhos, e até mais!